Ainda de pé, eu quero ler com vocês apenas o versículo 4 de Jeremias 45, que diz assim: Assim lhes dirás, eis que eu demoli o que edifiquei, e arranco o que plantei, isto é, toda esta terra. Senhor, nós estamos mais uma vez expostos diante da Tua palavra. Deus, e nós queremos só uma coisa, que o Senhor fale conosco. E ao falar conosco, nós sabemos que nós seremos edificados, a nossa fé será alimentada, mas nós também seremos corrigidos, repreendidos, admoestados, para nos tornarmos cada dia mais habilitados e capacitados para toda boa obra. Por favor, Senhor, fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Quero que você agora abra a sua Bíblia no capítulo 45 de Jeremias. Porque eu quis linkar aqui o texto inicial de Isaías, que nós lemos, quando nos fala que o Senhor está fazendo coisas novas, com este texto em que ele fala assim, olha, eu demoli e eu edifiquei. Eu arranco o que eu plantei. Isto é, toda a terra. Lá no livro de Daniel, o Senhor fala assim, que ele que estabelece reis, mas ele também pode remover esses reis. Ato soberano de Deus. Não precisamos questionar. Tudo ele faz com perfeição. Amo a canção de Gabriel Guedes, que diz assim, és perfeito em tudo que faz. É perfeito em tudo que faz. Então, Deus não está destruindo os nossos planos, irmãos. Ele está estabelecendo o reino de Deus. Ele está estabelecendo a sua vontade. É por isso que nós, quando oramos na oração que Jesus ensinou, nós falamos assim, seja feita a tua vontade. Então, às vezes nós ficamos tão movidos pelo egoísmo que nós queremos que a nossa vontade ela se estabeleça. Este texto de Jeremias 45 nos conta e nos relata uma fala de Deus usando o profeta Jeremias para trazer uma palavra para alguém chamado Baruque. E aí no início do capítulo vai nos falar que esse Baruque era como se fosse um secretário fiel do profeta Jeremias. Alguém que caminhava com ele, ou podemos dizer, discípulo de profeta. Mas ele estava exausto. Ele estava exausto. Ele estava frustrado. Eu diria que emocionalmente, ele estava assim, drenado por escrever mensagens de julgamento. Porque Deus estava, eu diria assim, irado contra o povo que se desviava constantemente da vontade de Deus. Então esse homem aqui, Baruque, ele estava vendo assim o seu mundo desmoronar. E aí ele traz, não tem a gente dizer assim, olha,
Nossa, que bom que eu fiz esse desabafo. Ele traz um desabafo. E no seu desabafo ele está questionando o sofrimento. Então este texto do capítulo 45, que é um capítulo pequeno, apenas 6 versículos, 5 versículos, Deus vai dar uma resposta muito direta. Deus vai dar uma resposta muito curta para Baruque, lembrando ele de que quem detém a história, que a história está sob o controle de Deus. Quem detém a história continua no controle. É muito bom nós sabermos disso, irmãos. Iniciar o mês de fevereiro sabendo disso. Então, Baruque aqui é um personagem, vamos assim dizer, geralmente nas sombras. E ele emerge aqui no texto revelando suas inquietações, suas preocupações, suas ansiedades. E ele vai falar das circunstâncias adversas que estão cercando ele. Ele está vivendo momentos turbulentos. Ele está testemunhando das palavras implacáveis de Jeremias, que é o profeta de Deus. E nas palavras deste profeta prevêem destruição de Jerusalém, exílio do povo de Deus. Então este pequeno texto permite a gente perceber, meus irmãos, o que está entrando na mente de Baruque, e a gente se colocar no lugar e sentir também as angústias de alguém que está nessa situação, e a gente aprende aqui lições valiosas acerca, por exemplo, sobre fé e sobre confiança em Deus nos momentos mais sombrios da história. Não temos dúvida também de que, como nação, nós estamos vivendo momentos tão difíceis, tão sombrios, que nós percebemos que não há uma estabilidade, e sim uma instabilidade, há uma tensão, há uma convulsão social. Então esse texto está mostrando para nós, capítulo 45 de Jeremias, como uma mensagem profética não somente impactou uma nação, mas a mensagem profética também tocou a vida pessoal de quem iria entregar a mensagem. Por isso que os pregadores, antes de subir ao púlpito para entregar uma mensagem para o povo, a mensagem primeiro impactou a sua vida. A primeira mensagem mexeu com ele, ou com ela. Então percebam que quem entrega a mensagem também é impactado por esta mensagem. Não só a nação, mas o profeta aqui. Como que a gente aplica isso, irmãos, para a nossa vida pessoal? Muitas vezes nós construímos a nossa vida como quem levanta um edifício, né? Tijolo por tijolo. Aqui a gente se lembra até aqui da ampliação do templo. Com suor, com expectativa. Mas às vezes, quando tudo dá errado, quando de repente os nossos projetos são interrompidos, a nossa primeira reação é de se ressentir. Aí a gente começa a questionar. A gente fala com Deus, a gente quer colocar Deus na parede, a gente fala, mas eu fiz tudo certo, por que é que deu errado? E a gente começa a se ressentir, quem sabe, de pessoas, de ambientes, de família, da igreja, dos nossos líderes. Mas o texto está nos convidando, e eu quero ler agora todo o texto, irmãos, 45 de Jeremias. No 4º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditadas por Jeremias, este lhe disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, a você, Baruque. Olha a mensagem para este homem, que se mostra ressentido, que revela o seu coração. Você disse. Por isso que quando a gente ouve, por exemplo, um profeta, que a gente não conhece, e aí o Senhor usa a boca daquele homem, daquela mulher, para dizer assim, olha, você disse assim, isso. A gente já fala, uau, é coisa de Deus. Ele não sabia. E agora vem o profeta Jeremias para dizer para Baruque, você disse, ai de mim, o Senhor me acrescentou tristeza ao meu sofrimento,
Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Mas o Senhor manda dizer-lhe: assim diz o Senhor, destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda a terra. Versículo 5, preste atenção. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida por onde quer que você vá. Então o texto está nos ensinando a olhar para aquilo que não deu certo, ou seja, olhar para as ruínas, não como um fim, mas como um ato soberano de Deus. Amém, irmãos? Para a gente continuar cantando aquele cântico. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Porque Deus, irmãos, ele tem autoridade de plantar e ele tem autoridade de arrancar. E louvado seja Deus. Está tudo certo. Então eu quero dizer para os meus irmãos reunidos aqui nessa manhã que haverá momentos em que Deus vai mexer com as estruturas da nossa vida. A gente canta muito lá no Cacom essa canção: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Então haverá momentos em que Deus vai mudar muitas coisas. E glória a Deus por isso. Ele vai mexer. E quem sabe até fazer um reboliço, irmão. Um reboliço. Está tudo certo ou não? Sim ou não? Eu acho que vocês disseram um amém assim muito tímido. Está tudo certo se ele mexer aí com as suas estruturas? Está tudo certo? Amém ou não? Deus pode mudar caminhos. Se você concorda, diga amém. Deus pode encerrar ciclos. Amém, irmãos? Deus pode remover das nossas vidas pessoas. Foi um amém, mas... né? Deus pode abrir novas direções, nos dar novos horizontes. Então, aquilo que de repente, no primeiro momento, está parecendo para nós confusão ou perda, não, é Deus que está nos movendo para o tempo novo que Ele preparou. Ele já escreveu, Ele já desenhou e mais, Ele sabe o final. E o final será proveitoso, eu é que sei o que eu penso a seu respeito, e o que eu penso não é coisa ruim não, é coisa boa. Dá para dar um glória a Deus? Deus é bom, irmão. Então percebam que o novo de Deus não nasce do conforto. Às vezes a gente quer conforto demais. O novo de Deus nasce no meio da transição. Preste atenção. Antes que nós nos reunimos daqui para cá, a gente limitava a própria ação de Deus. Que era só aqui, ó. Eu queria que todos os irmãos que estão aqui desse lado fiquem de pé, vocês, e olhem para lá. Está lotado hoje, tá vendo? Olhem para lá, onde os irmãos estão. E olhem a galeria também. Amém, irmãos? Então, no ano da colheita, nós falamos assim, olha, as paredes vão cair ao chão. Pastor Alan, toda quinta-feira no culto de oração, irmãos, vamos estender as mãos lá do John Wesley para cá e dizer assim, Senhor, que essa parede aqui caia, que ela caia, bom sentido, né? Caia, para congregar toda essa gente que está aqui. Amém, irmãos? Eis que eu estou fazendo coisa nova. Com isso o crescimento se dá mais rápido. Amém, irmãos? Por isso, lá na Zona Leste, tem culto também às 18h30, no domingo. Amém, meus irmãos? Então, não nasce do conforto. Foi desconfortável ficarmos ali no estacionamento. Mas é uma transição. É quando você não entende, mas decide confiar. Juliano Som também tem uma música que diz assim, não entendo os teus caminhos, mas mesmo assim eu vou te dar louvor. E no fim ele diz assim, vai valer a pena. Então valeu a pena um ano, praticamente ali, né, de agosto até final de dezembro.
Valeu a pena ou não, irmãos? Vale a pena. Então vale a pena confiar. Sempre vale a pena confiar. É quando o velho não serve mais, irmãos. E às vezes o novo ainda não se revelou totalmente. Mas Deus está nos ensinando a caminharmos por fé e não por vista. Deus está nos ensinando a caminhar por fé e não por vista. E aí, 3 pontos aqui, né, como um bom sermão presbiteriano, e por que não dizer metodista também, deste texto, que o Senhor fala para Baruque, primeiro, reconhecer a soberania de Deus. Isso está aí no versículo 3. No versículo 4. O Senhor diz: eu destruirei o que eu edifiquei, e eu arrancarei o que plantei. Então é Deus que assume, irmãos e irmãs, tanto a construção como a demolição. Amém? Então Deus assumiu a construção aqui há 120 anos atrás. E Ele assumiu a demolição quase 120 anos depois. Então Ele faz o mesmo na minha e na sua vida. E às vezes nós ficamos chamando essa transição, essas mudanças de ataque do inimigo. Como que a gente gosta desse cara, né? Ficar falando dele o tempo inteiro, falando que é ataque do inimigo. Não, irmãos, é a mão de Deus. Ele detém a história. O universo não está à deriva. Ele está no controle de todas as coisas. Deus já assumiu. Então, se Deus, ele planta e ele arranca, o que é que eu e você estamos tentando segurar? Por exemplo, se Deus já deu sinais de que Ele está arrancando, aprenda a soltar. Eu prometi para mim mesmo não dizer hoje de manhã para você falar alguma coisa do seu amigo. Mas só no olhar, estou sendo tentado. Só no olhar, não fala nada. Olhe para alguém. O que você está segurando? Só olhar, não fala não. O que você está segurando? Que Deus já deu sinais para você, de que é para você largar, soltar, mas você ainda está aí segurando. Pronto. Irmãos, aprenda a soltar. Amém ou não? Aprenda a soltar. Deus é soberano. Era isso que ele estava falando para Baruque. Olha, reconheça a soberania de Deus. Eu planto, eu arranco. Amém? Eu planto, eu arranco. E aí ele vai dizer algo muito importante aqui no segundo ponto do sermão. Ele está ajustando aqui as expectativas deste homem quando ele fala assim: eu faço isso em toda a terra. Em toda a terra. Não é só no Brasil. Ele faz em todos os lugares. Então aquele caos que Baruque estava enxergando não era um erro de percurso. E às vezes quando não dá certo a gente fala assim: onde eu errei? Aí o filho se desvia e fala: onde eu errei? Onde eu errei? A gente sempre quer viver nessa coisa de culpa. Onde eu errei? Deus estava corrigindo o coração de Baruque para dizer para ele: olha, não é um erro de percurso, é um caminho, um tempo de transição divina que eu estou trazendo sobre toda a nação, e que Deus faça isso com a nossa nação. Amém, irmãos? Que Ele traga um tempo de transição em que Ele possa corrigir a nossa nação. Porque nós estamos tão envergonhados, irmãos. Tão envergonhados. Quando pessoas chegam na redação do vestibular. É um caos. O nosso país está só caindo em relação à educação. Sim ou não, professoras? Por isso conhecereis a verdade, é o tema da nossa escola dominical, porque com a verdade ela vai trazer libertação. E o caos de uma nação começa a isso, irmãos, quando desprezamos a educação. E aí, nada contra os países da África, tem países na África que estão na nossa frente com respeito à educação. E o Brasil despencou na estatística. Aqui o Senhor está corrigindo Baruque, dizendo para ele: olha, é um tempo de transição, que Deus deixe tempo para a nossa nação, a começar da nossa cidade. Amém, meus irmãos? Que Deus faça isso conosco. Deus estava falando para Baruque: olha, Baruque, você não é o centro do universo, não. Você não é a última Coca-Cola do deserto, não. Você não é o último biscoito do pacote, não. Nada disso.
Deus tem um plano muito maior. Os planos dele são excelentes, são superiores. O caminho dele é melhor, os pensamentos dele são mais elevados. E aí Deus deixa, como terceiro ponto que eu quero conversar com vocês aqui, Deus deixa uma promessa no meio do caos. Então, irmãos, como igreja, nós estamos vivendo no melhor momento. Melhor momento. As trevas estão cobrindo a terra, mas sobre mim, sobre você, tem uma luz. Brilha Jesus, brilha Jesus, brilha Jesus, brilha Jesus. O tempo da igreja é agora de revelar a sua relevância, porque carregamos conosco aquele que detém o controle de todo o universo. E sempre tem uma promessa no meio do caos. No restante do capítulo, Deus promete a Baruque que, embora ele não receba as grandes coisas que ele está pedindo, é por isso que nós não sabemos orar como convém, irmãos. Pedimos errado. Queremos que um raio destrua alguém ou destrua a cidade. Queremos que a nossa nação afunde. Não. Não. Deus vai dar uma promessa para o meio do caos. Ele está dizendo, você, Baruque, aqui, veja comigo aqui, não busque, você deveria buscar coisas especiais para você e não pensar no todo. Não as busque. Deus está dizendo para ele, não busque isso. Você está procurando buscar grandes coisas. Fique tranquilo. Relaxa. A sua vida será poupada. Sabe que aplicação eu vejo para esse momento aqui, irmãos? É que eu e você precisamos valorizar o que é essencial. Amém? A gente precisa aprender a viver com pouca bagagem. Amém? Valorizar o essencial. Porque em tempos de crise, a maior bênção não é o sucesso. A maior bênção não é o status. Em tempos de crise, a maior bênção não é você lutar por uma imagem para você postar. Não é você comprar um iPhone de 17 mil para suas fotos ficarem maravilhosas. Baruque estava pensando assim. Então, em tempos de crise, precisamos valorizar o essencial. A maior bênção não é o sucesso, não é o status, mas a presença de Deus que vai dar fôlego de vida para a gente continuar a jornada. É a sua presença, e ela já está garantida. Jesus diz, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas eu preciso dizer também para a igreja reunida aqui nessa manhã, Deus não nos deve nada. Deus não está devendo nada para ninguém. Amém, meus irmãos? Deus também não nos deve explicações detalhadas dos seus métodos de limpeza que Ele faz. Ele está nos purificando. Mas tem uma coisa que Ele nos oferece: a sua fidelidade. Apesar de sermos infiéis, imperfeitos, Ele é fiel. Então, se Ele está arrancando algo da nossa vida, é para abrir espaço para aquilo que é eterno. Paulo escreve aos Colossenses dizendo, eu não vou buscar as coisas dessa terra, mas eu aconselho aos irmãos aqui em Colossos que vocês pensem nas coisas do alto, que vocês busquem as coisas do alto, porque senão vocês ficarão muito terrenos, pensando nas coisas terrenas e olhando para as coisas aqui embaixo. Então nós precisamos confiar no agricultor, por exemplo, quando ele usa a tesoura da poda. Amém, irmãos? Deus pode usar a tesoura da poda. Então a gente precisa entender que quando o solo está sendo revolvido, é o prelúdio de uma nova semeadura. Em nossa viagem ontem, para chegar em Poste Caldas, nós passamos num campo que ele estava todo arado, enorme, preparado para receber sementes, e preparado para a plantação e certamente, logo em seguida, uma colheita. Então, se Deus está arrancando algo, já está na história desenhada por Ele, que isso é um prelúdio de uma nova semeadura. Então, aquilo que para nós hoje está parecendo uma perda, amanhã pode se revelar como um livramento.
É por isso que Jesus está junto com os seus discípulos lá no capítulo 13 de João, e ele começa a lavar os pés dos discípulos, e eles não estão entendendo bulufo. Ele está dizendo, olha, o que eu estou fazendo agora vocês não estão entendendo, mas depois vocês vão entender. Então o que Deus está fazendo agora, talvez eu e você não estamos entendendo, mas a gente vai dizer, Senhor, não estou entendendo não, e a gente pode dizer isso para Deus. Mas eu sei que o Senhor está fazendo coisa nova, o Senhor é perfeito em tudo que o Senhor faz. Então o Senhor está certo. Então, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque às vezes, irmãos, dentro do processo de mudança que Deus estabeleceu, parece que Ele está virando as páginas assim muito rapidamente. Não se assuste. Amém? Lá na galeria, não se assuste. Mas parece que está sendo tudo revirado. É o céu, irmãos, reposicionando você e eu, alinhando a gente. É a mão de Deus. Então o que está acontecendo não é o fim, é o início de uma nova estação. E Deus nos dá estações abençoadas, primavera, verão, outono, inverno, e Ele diz que isso não vai acabar nunca. Deus pode estar, por exemplo, tirando o que é velho, abrindo portas, conectando você a pessoas certas, isso é ótimo. Há pouco tempo nós recebemos aqui 5 irmãs lá de Salvador, elas estavam sentadas ali. Terminou o culto, eu dei uma atenção para ela, porque eu gosto de conversar com baiano. Tudo bem, né, Leonai? Aquelas 5 soteropolitanas. E nós conversamos durante a semana, elas vieram aqui no escritório para eu ajudar ela com respeito a alguma coisa, com o prefeito, tal. Não por isso, irmãos. Mas depois ela me mandou uma mensagem chegando de Salvador, dizendo, pastor, sou esposa de pastor, a gente mora a 5 quilômetros do aeroporto de Salvador, por favor, quando vier a Salvador, venha se hospedar aqui, a gente tem casa reservada para receber pastor e família. Eu achei ótimo. Primeiro, porque eu amo sobrevoar Salvador, é lindo. E segundo, que eu não pedi nada, apenas recebi bem. Isso é conexão. Isso é coisa nova que Deus nos dá. Um novo tempo, um novo começo. Então, às vezes quando a gente pede para você abraçar alguém, você pode estar se conectando com alguém que pode ser o seu discipulador, com alguém que tem uma potência em Deus. Minha mãe tinha uma consulta, ela tem 91 anos, e o nome dela é Dorila. E a médica chamou Dorila, eu me levantei e Eliane também, porque minha mãe, nós não levamos, nós que fomos dela. Ela nos atendeu por 40 minutos, com uma delicadeza, e no final disse assim, eu posso orar por você? Quando eu disse, eu posso orar por você, ela fez assim, com as 2 mãos abertas. Terminamos de orar, ela disse assim, que potência, na linguagem dela. Conexão, irmãos. A gente precisa se conectar a gente, a pessoas, mas a pessoas certas. E Deus, no seu propósito, Ele vai fazer isso, vai ativar promessas adormecidas. E eu quero dizer para você, antes de encerrar, Deus está te preparando para um tempo novo. E mais, este novo tempo já começou. Nada do que é velho pode te prender mais. Senhor, eu dou boas-vindas ao novo de Deus. Eu recebo. Não pode me prender mais. Não pode me prender mais. Fique de pé aí no seu lugar. Eu queria que você orasse comigo. Porque às vezes nós estamos, assim, irmãos, tão focados em defender os nossos planos, que a gente não quer se render ao plano eterno. Se render ao projeto de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Deus, Senhor, me ajude. Eu quero declarar sobre a igreja aqui reunida nesta manhã. Que o vento do Espírito Santo está te empurrando para o novo de Deus. O novo de Deus estava quando, naquele vale de ossos secos, a nação de Israel estava representada naquele vale de ossos secos. E o Senhor foi mostrando para o profeta que só ele, no seu ato soberano, podia fazer um ruído, um barulho, um reboliço, para os ossos se juntarem.
O Senhor estava revelando para o profeta que naquele vale de ossos sequíssimos, Ele podia trazer carne sobre todos aqueles ossos. O Senhor estava revelando para o profeta que ficariam ali como se fossem bonecos, mas sem vida, sem um ruá, sem o Espírito. E o Senhor disse: profetiza sobre este vale, declare que eles tenham vida, declare que o sopro do Espírito está vindo sobre eles. Eu quero declarar que o Senhor vai te dar esse tempo, onde toda a estagnação, confusão, medo vão perder a força. Aquilo que estava travado na sua vida, seja na vida profissional, na sua carreira, sejam planos, sonhos que estavam adormecidos, você será surpreendido, porque Deus trará direções divinas para a sua vida. Deus vai te dar respostas sobrenaturais. Diga: eu recebo respostas sobrenaturais. Deus vai te dar, como eu disse, conexões que vêm direto do céu. Porque a Bíblia diz assim, irmãos, que quando a gente, por exemplo, é hospitaleiro, sem perceber, nós recebemos anjos de Deus dentro da nossa casa. Deus está nos dando um tempo novo, irmãos. E esse novo tempo já começou. Senhor, eu quero fazer parte do que o Senhor está fazendo na terra. Aqui já vai ficar pequeno nos próximos meses. E aí, a gente vai continuar fazendo o que o Senhor quer. O Senhor quer arrancar ou multiplicar para que a gente não seja 3 igrejas na cidade, mas sejamos 30. Nós recebemos. O Senhor está fazendo coisa nova. Levante as suas mãos, as suas 2 mãos. Pai, o Senhor está fazendo coisa nova. E eu quero que o Senhor faça coisa nova na vida dos meus irmãos, na casa dos meus irmãos, na família dos meus irmãos, nos seus negócios, nos seus relacionamentos, nas suas viagens, nos seus negócios. Oh Deus, o Senhor é o Deus que arranca, mas o Senhor é o Deus que planta. Pai, como o Senhor prometeu a Baruque que ele não ficasse buscando coisas que iriam satisfazer o seu próprio ego, porque no meio de toda aquela demolição, no meio de tudo aquilo que Israel está vivendo, o Senhor disse: a sua vida será poupada. O Senhor diz que nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Ele dará ordens a nosso respeito para que sejamos guardados em todos os nossos caminhos, e nós seremos sustentados pela sua poderosa mão. Ele é o meu, o seu, o nosso pastor, e de nada sentiremos falta. Oh Deus, surpreende os teus filhos com milagres, surpreende os teus filhos com maravilhas. Pai, nós damos lugar e dizemos: bem-vindo ao novo de Deus. Que o novo de Deus seja bem-vindo à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, a esta igreja, a esta liderança, a esses ministérios. Nós damos bem-vindo ao novo de Deus. Queremos te louvar, Senhor, porque nesta manhã tão feliz, neste lugar tão santo, o Senhor tem nos dado um encontro maravilhoso com o Senhor. Que portas sejam abertas. Que o Senhor remova aquilo que o Senhor quer remover. Que o Senhor nos plante onde o Senhor quer nos plantar. Oramos em nome de Jesus.